Bom dia, galerinha linda! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e preparados para mais uma aula. A nossa aula de hoje é uma aula de revisão sobre a nossa unidade número 1 do terceiro bimestre, né? Então, nessa unidade, a gente falou sobre o barroco temperado. O que será que é esse barroco temperado, né? Quando a gente começou lá, a gente pegou o mapa do Brasil e dividiu ele em diversas regiões. Dessas regiões, a gente aprendeu um pouco sobre a cultura de cada um, principalmente a cultura alimentar, né? Então, vocês fizeram aquela pesquisa e descobriram que cada região do Brasil tem a sua própria característica, seja característica das temperaturas, né? Seja alimentar, né? Então, cada região, um gosto. E aí, dentro de cada região, nos diversos estados, a gente também aprendeu que existem gostos diferentes, né? E esse barroco que a gente vai falar, ele é um barroco que transformou a arte brasileira. Para a gente iniciar, a gente vai falar do Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho, né? Então, um dos artistas de maior destaque do barroco brasileiro, né? Então, o Antônio Francisco Lisboa, ele é nascido na cidade de Ouro Preto, né? Atual Ouro Preto. Ele era filho de um arquiteto português, que era o Manuel Francisco Lisboa, e uma africana escravizada que se chamava Isabel, né? Ele recebeu esse apelido, né, de Aleijadinho, porque ele tinha uma doença degenerativa, né? Então, essa doença, ela comprometia as extremidades do corpo dele. Dessa forma, ele trabalhava com as ferramentas amarradas nos pulsos, né? Então, aí começa esse apelido, Aleijadinho, tá? Nas obras dele, ele costuma bastante a retratar suas obras com diversas características, mas as principais, né? Os grandes destaques eram o quê? Cabelos crespos, olhos amendoados, queixo dividido, né? O queixo partidinho que a gente falou na aula, né? Os pés pequenos com dedos largos, né? Então, assim, as pessoas diziam que o Aleijadinho, ele usava suas próprias características para fazer as suas obras de arte, né? E ele comprovou isso, que ele usava o quê? Ele usava suas características e do povo que vivia ao seu redor, né? Aí a gente tem, assim, as principais obras dele que são vistas até hoje, é o Santuário de Bom Jesus do Matozinho, né? Que são os Passos da Paixão de Cristo, né? Então, é todo o processo até a crucificação, que é o que a gente viu lá na página 6 e página 7 da nossa apostila, tá? Sempre lembrar, todas essas artes com essas características próprias do Antônio Francisco Lisboa, tá? E a gente tem também as obras das esculturas de pedra-sabão dos 12 profetas, né? Que a gente fez até aquele joguinho lá, que a gente tem a imagem na página 9. O Manuel Costa Ataide, né? Conhecido como o Mestre Ataide, né? Então, ele nasceu em Mariana, Minas Gerais, tá? Ele é um dos principais nomes também, né? Do barroco brasileiro. Então, são dois grandes artistas que têm bastante destaque nesse barroco, tá? Então, ele trabalhava o quê? Ele trabalhava dourando e entalhando, né, as igrejas. Então, ele dava vida às esculturas, certo? E aí, ele gostava bastante, né, de criar painéis dentro das igrejas. Então, esses painéis eram o quê? Aquelas pinturas no teto, né? E eram o quê? Voltadas às cenas bíblicas, né? Em todas as suas obras, ele retratava as características do povo brasileiro, né? Então, feições mulatas, as obras religiosas, né? Porque o barroco vinha com essa característica da religião, que era bastante predominante, né? E aí, o que acontecia? Quando ele chega no Brasil, ele vem com as características nessas pinturas das feições europeias. E aí, o mestre Ataide, ele fala, não, a gente tem que retratar o nosso povo brasileiro. Então, ele coloca as diversas características do povo brasileiro. Na nossa apostila lá, ela definia bastante sobre a questão do barroco e o barroco brasileiro, né? Então, quais as semelhanças, as diferenças. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre o barroco, né? Então, o barroco ele teve início na Itália, com o Renascimento, né? E aí, o que acontece? Quando acontece esse renascimento, a humanidade, né, os seus fiéis, o povo, passa a ser o centro das atenções. E dessa forma, a igreja vai perdendo um pouco dos seus seguidores, né? Então, dos seus fiéis, né? Só que aí,
a igreja não aceita isso tão facilmente, né? E aí no final do século XVI, ela liderou, né, nos países europeus, um movimento conhecido como a Contra-Reforma, né? Em resposta do quê? Em resposta à questão da reforma protestante que já havia acontecido, né? Então, o que acontece? A Igreja Católica, ela resolve impulsionar a arte, né? Então, ela faz um impulso a essa arte, para quê? Para chamar a atenção das pessoas. Então, o que eles fazem? Eles querem emocionar as pessoas, né? Através do quê? Das grandes construções. Então, são grandes templos, né? Que seriam as grandes igrejas, grandes catedrais. E aí as pessoas que iriam visitar, elas ficavam impressionadas, né? Diante do quê? Daquela quantidade de riqueza, ornamentação. Lembra que eu expliquei para vocês? Então, as igrejas folhadas a ouro, né? A ornamentação, que era aquelas pinturas nos tetos das igrejas, tá? Então, ela quis chamar a atenção através dessa arte. E aí se dá início ao Barroco. Vamos lá para o Barroco brasileiro, né? Então, o Barroco brasileiro, a gente tem que sempre lembrar que ele é um primeiro movimento artístico que ele foi desenvolvido após a colonização, né? E aí, o principal marco dela são as características autenticamente nacionais, ou seja, as características do povo brasileiro. Por isso que ela tem um grande destaque, né? Então, assim, o Barroco brasileiro ele desembarcou no Brasil com os colonizadores portugueses, né? Mais de um século depois que ele teve início lá na Europa. Então, ele vai demorar bastante tempo para chegar, né? E aí, assim, cada região do Brasil produziu uma arte barroca, né? Levando em conta o quê? A sua maneira de viver, o seu contexto político e social, né? E aí, assim, existiram várias apresentações, né, do estilo barroco no Brasil. Então, a gente viu lá na página 13 que tinha bastante sobre essa questão religiosa. Então, a gente viu as igrejas em Salvador, que são todas de ouro, né? Como a gente viu os mosteiros em São Paulo, que eles têm as formas, né? As cores mais neutras, mas a ornamentação muito bonito. Desse barroco brasileiro, também a gente tem a questão das grandes decorações, as cores neutras. Sempre lembrar isso, tá? E a gente tem também a questão dos sacrários, né? Os sacrários eram o quê? Onde eram guardadas as peças religiosas, né? Então, vocês criaram também um desses. Lembram? Galerinha, chegamos ao fim dessa primeira revisão que a gente teve. Espero que isso ajude bastante vocês a relembrarem o assunto, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, anota aí e me manda lá no Positivo On, tá? Não esquece, no final desse vídeo, lá embaixo, responder o Forms. Então, esse Forms vai valer nota e ele vale a presença de vocês, tá? Juízo, fiquem em casa. Beijo, até a próxima aula.